Essa aula está sendo gravada, aula 10 de revisão, uma aula antes da primeira avaliação da disciplina. Bem, eu estava falando antes da gravação que a gente vai abordar os 7 pilares novamente, só que aproveitando os conceitos que a gente viu até o momento nesse bloco de FRO. Então vamos começar pela eletronegatividade, pessoal. O esquema aqui da aula de hoje eu fiz de manhã, não ficou muito legal, mas foi tudo meio no improviso, tá? E a aula de hoje também vai ser assim, eu não consegui repensar essa aula, tá? Então vai ser meio que um mapa mental com 6 pilares. Então esse aqui é o primeiro pilar, eletronegatividade. Se a gente colocar aqui a definição, eletronegatividade nada mais é a tendência de um elemento ou átomo ou íon, né, em atrair elétrons. Qual que é a decorrência disso, né? A gente tem uma série, se a gente lembrar da tabela, se a gente pegar uma tabela periódica, a gente sabe que a eletronegatividade aumenta nesse sentido, de baixo para cima e da esquerda para a direita. E muitos de vocês também, e aí baseado nessa propriedade de eletronegatividade, muitos de nós fomos obrigados a decorar essa sequência. Eu vou colocar a minha, tá? Alguns elementos têm eletronegatividades muito próximas, por isso que alguns livros falam numa ordem, alguns elementos se trocam, mas basicamente o hidrogênio por último, né? Então a gente tem a eletronegatividade decrescente nesse sentido aqui. Bem, onde que aparece a eletronegatividade? Então a eletronegatividade apareceu no curso em todo momento. Por exemplo, um dos primeiros conceitos que a gente viu, conceitos de ligações químicas, a diferença de eletronegatividade entre dois elementos, ela, se for baixa, vai ser uma ligação covalente, e se for muito alta, a diferença de eletronegatividade vai ser uma ligação iônica. Entre as ligações covalentes, a gente tem as ligações covalentes polares e apolares. Tanto é que as ligações covalentes polares é o próximo pilar. A gente viu isso aqui. A gente viu também o conceito de eletronegatividade aparecendo principalmente na teoria ácido-base. Eu acho que é onde apareceu mais, que é um dos fatores que estabiliza a base conjugada. Então, se vocês lembrarem daquela série HF, H2O, H3N, vamos colocar assim, H4C, a gente tem uma série aqui onde as bases conjugadas seriam fluoreto, OH-, H2N-, NH2-, ou H3C-. Fica mais fácil representar assim porque a gente consegue observar bem a carga negativa no carbono, no nitrogênio, no oxigênio, no flúor. E a eletronegatividade responde por que o ácido fluorídrico é mais ácido que a água, que é mais ácido que a amônia, que é mais ácido que o metano. Está relacionado à estabilidade da base conjugada. Então, a eletronegatividade responde essa série, no caso de ácidos bases, isso se refere a elementos do mesmo período. A eletronegatividade, assim, ele fica muito presente, fica presente em quase todas as aulas que a gente abordou, mas é onde a gente mais usou o conceito de eletronegatividade, creio eu que foi nessa parte aqui, e para explicar um pouco de ligações químicas também. A gente vai ver, principalmente no próximo, né? No próximo pilar, ela está muito relacionada à ligação covalente polar. E, consequentemente, no próximo pilar, que é o efeito indutivo. Então, na ligação covalente polar, a gente precisa, então, ter uma noção de eletronegatividade. De novo, repetindo os conceitos. Quando a gente tem dois átomos, A e B, né, a gente pode ter um caso de ligação covalente ou uma ligação iônica. E nas ligações covalentes, a gente subdivide em covalentes polares e apolares, quando a diferença de eletronegatividade é muito baixa. Então, vou pegar um exemplo aqui, um exemplo que a gente costuma pegar bastante, o HF, o HCl. Flúor é mais eletronegativo, a gente representa com delta menos, e hidrogênio a gente representa com delta mais. Diferente dos compostos iônicos, onde as cargas estão bem definidas, a carga negativa está no ânion e a carga positiva está no cátion. Nas ligações covalentes polares, a gente não tem a carga localizada em um dos átomos que compõe a ligação. Então, a gente usa esse delta
que significa densidade de carga. Então, não é toda a carga negativa que está aqui. A maior parte da carga está deslocada no átomo mais eletronegativo, tá? E a gente pode ter a densidade de carga negativa, a densidade de carga positiva. Vai ficar no átomo mais eletronegativo. E nos apolares a gente vê pouca diferença de eletronegatividade. Por exemplo, moléculas diatômicas, né, do mesmo elemento. Carbono e hidrogênio também tem ligações covalentes bem, com a diferença de eletronegatividade bem baixa. A gente pode ter carbonos ligados a heteroátomos, como o oxigênio, que também é mais eletronegativo, com nitrogênio, e assim vai. Mas o carbono a gente vai, não, nessa disciplina talvez não, mas a gente pode ver o carbono se ligando ao metal. E aí, no caso dos metais, o metal agora ele é menos eletronegativo que o carbono, e isso a gente vai ver carbono com densidade de carga negativa, tá? Isso pode acontecer também. E aqui a gente tem casos onde tem o carbono com densidade de carga positiva. A ligação covalente polar também descreve um ponto bastante importante em relação à polaridade da molécula. A gente tem que tomar muito cuidado que ligações covalentes polares nem sempre vão levar a moléculas apolares. Então, no caso de moléculas, a gente pode ter moléculas também, usando o mesmo termo, apolares e polares. Isso vai depender muito se vai ser polar, mas não necessariamente pelo tipo de ligação, mas também em conjunto das ligações covalentes polares, mais a geometria da molécula. Onde eu quero chegar? Por exemplo, a gente viu metano, é um caso super simples. A gente tem uma geometria tetraédrica e aqui a ligação covalente é polar, então a gente não precisa nem conferir o dipolo resultante, né, que ele vai ser perto de zero, vai significar uma molécula polar. Então as ligações são apolares e a molécula em si é apolar. Mas a gente pode ter exemplos, por exemplo, tetracloreto de carbono, que é um solvente super tóxico. Ele tem ligações covalentes polares, certo? Então, aqui ele tem ligações covalentes polares, e as ligações covalentes polares a gente pode representar, vou colocar aqui no cantinho, se você tiver diferença de eletronegatividade, a gente pode representar, além dos deltas, usar um vetorzinho que a gente chama de momento de polo, né? E essa seta sempre vai estar em direção do átomo mais eletronegativo. E existe um cálculo que a gente faz, que é o momento de dipolo, né, da molécula. E é um cálculo vetorial, é uma soma vetorial desses momentos de polo. E por causa da geometria aqui, né, é uma molécula simétrica, o momento de polo também é zero. E isso vai também causar a molécula ser apolar. Então, não necessariamente uma molécula que contém ligações covalentes polares vai fazer com que a molécula também seja polar, tá? Isso vai depender muito da geometria e da conectividade dos átomos. Outro exemplo de ligações covalentes polares e molécula apolar é o dióxido de carbono. Eu tenho duas ligações covalentes, eu tenho uma geometria de 180 graus linear, então esses dois vetores se anulam e a gente tem um momento de dipolo igual a zero. É óbvio que a partir do momento que você tiver ligações covalentes polares diferentes, por exemplo, clorofórmio. Clorofórmio, a forma do clorofórmio é CHCl3. Só o fato de eu já ter uma ligação diferente das outras, eu já vou ter um somatório de momentos de polo diferente de zero, e aí eu já vou começar a ter uma molécula polar. Vamos pegar só mais um, só para a gente fechar isso. Por exemplo, acetona. Acetona é polar ou apolar? Ele parece, tem um grupo funcional acetona e tem bastante carbonos e hidrogênios, né? Apesar de eu ter uma parte aqui de hidrocarboneto, né? A gente tem uma ligação covalente polar bem característica aqui da carbonila, e o somatório dos vetores vai dar, diferente de zero, também vai ser polar. Existe ainda as forças intermoleculares, né, que são governadas pelas ligações de hidrogênio, de polo induzido, que eu não vou comentar aqui, mas creio que vocês já devam ter visto isso em TQ. Isso também vai estar presente, faz parte um pouco
desse pilar aqui da ligação covalente polar. Outro assunto que está muito intimamente relacionado também à ligação covalente polar é o efeito indutivo, que a gente já vai ver. E outro conceito também de reatividade. A gente vai ver isso no próximo bloco, mas já dando um spoiler aqui. Quando você tem um carbono ligado a um átomo bastante eletronegativo, vou chamar de X, a gente vai ter uma ligação covalente polar. Isso faz com que esse carbono seja reativo a espécies que sejam ricas em elétrons, porque ele vai estar, que a gente chama de pobre em elétrons. Eu não estou usando o conceito de nucleófilo e eletrófilo ainda, para não encher de informação, mas se você tiver uma espécie rica em elétrons, que seria um nucleófilo, ele vai atacar uma espécie que é pobre em elétrons. Isso lembra um pouco teoria de ácido base de Lewis. A teoria de Lewis começa a misturar um pouco esse conceito de reatividade. Então a gente vai ter que começar a ver algumas reações acontecendo. As reações a gente já está vendo, na verdade, com as reações ácido-base, mas as reações entre nucleófilos e eletrófilos, né, envolvendo moléculas de carbono, envolvendo o carbono em si, e não o hidrogênio, vai ser o tema principal do próximo bloco. Então, os efeitos indutivos está relacionado à presença de ligações covalentes, eu já falei no slide anterior. Para você ter uma ligação covalente polar, você tem que ter elementos com eletronegatividades diferentes. E o que era mesmo o efeito indutivo, professor? O efeito indutivo a gente viu principalmente quando estava falando de ácido-base. Vamos colocar a definição primeiro, depois a gente fala do exemplo. A definição de efeito indutivo nada mais é a presença de grupos retiradores de elétrons ou doadores. Também pode ter o efeito indutivo contrário, doadores de elétrons, retiram ou doam através das ligações sigma. Acho que essa definição está muito mal redigida. Eu coloquei delta, pessoal, eu confundo delta com sigma. O que é o efeito indutivo? É o efeito de puxar ou de tirar, doar ou receber elétrons através das ligações sigma. Basicamente isso. Isso aparece em vários momentos, tá? Um dos momentos que a gente viu o efeito indutivo, acho que principalmente, né? Na teoria ácido-base de novo, apareceu o efeito indutivo. Quando a gente comparou o ácido acético, mas aparece em várias outras situações, tá, pessoal? Eu peguei aqui um caso, né, para comparar. Quando a gente compara a acidez do ácido acético com o ácido, por exemplo, cloracético. Aqui a gente tem dois ácidos contendo o ácido carboxílico, os dois têm o mesmo grupo funcional ácido, só que aqui o pK desse aqui é em torno de 4,75 e o pK desse aqui eu já esqueci, mas é menor que 4,75. Por que esse aqui é menor? Porque ocorre o efeito indutivo. E o que é o efeito indutivo? Usando a definição, é a presença de grupos retiradores ou doadores de elétrons através das ligações sigma. Eu tenho um grupo aqui, ó, retirador de elétrons, certo? É um grupo mais eletronegativo. Então, se a gente pensar na base conjugada desses dois ácidos, vamos desenhar a base conjugada desse e a base conjugada desse. A base conjugada dos dois vai ser essa espécie aqui. E aí, o fato de um deles ter um cloro, esse cloro, ele vai ajudar a atrair, quer dizer, ele vai atrair esses elétrons da carga negativa aqui do oxigênio, através das ligações sigma, e a gente costuma usar essa seta dentro da ligação para mostrar o efeito indutivo, para ilustrar o efeito indutivo. Existe, nos dois casos, o efeito de ressonância, que é o próximo pilar, mas o efeito indutivo ocorre principalmente o fato do cloro ser eletronegativo, mais eletronegativo que o hidrogênio, e atrair os elétrons para si. E esse efeito indutivo causa, no caso aqui, ele deslocaliza mais a carga negativa, certo? Se ele deslocaliza mais a carga negativa, é a base conjugada mais estável. Tá? Então, a gente tem um efeito indutivo aqui, causado pelo cloro. Professor, só ocorre com grupos mais eletronegativos? Não.
Ocorre também com grupos doadores, né? Aqui a gente tem um caso de um grupo retirador, ele está puxando, ele está retirando elétrons aqui do sistema para deslocalizar mais a carga negativa e deixar a base conjugada mais estável. Mas a gente pode ter o efeito contrário, o fato de eu ter doadores agora. Onde que isso acontece? Então, outro spoiler aqui para vocês. Quando a gente analisa a estabilidade do carbocátion, carbono positivo, se eu tiver grupos que doam elétrons para ele, ele vai ficar mais estável. Então, carbocátion vai voltar a falar dele depois da P1. Então, para você estabilizar do carbocátion, se você tiver grupos que doam elétrons para ele, ele vai ficar mais estável. Se você tiver grupos que retiram elétrons, ele vai ficar mais positivo, vai ficar menos estável. Então, quando que eu posso ter grupos que doam elétrons para o carbocátion? Então, como que eu posso ter um efeito em que os elétrons estão entrando para ajudar a estabilizar o carbocátion? Então, é só pensar em um grupo doador de elétrons. Grupos doadores podem ser, por exemplo, pares de elétrons, mas aí vai ser mais ressonância, né? Então, eu tô misturando as coisas, mas o próprio carbono pode fazer esse efeito indutivo de doador, ok? Então, por isso que a gente vai ver que carbocátions terciários são mais estáveis que carbocátions secundários, do que primários, porque eu vou ter do que a própria metila. A metila seria o menos estável do que um carbocátion com bastante carbonos. Isso tem muito a ver com reatividade, mas é um caso de efeito indutivo. Esse tipo de efeito indutivo específico para o carbocátion, ele tem um outro nome, não sei por que os químicos mudaram o termo aqui, mas isso se chama hiperconjugação. A hiperconjugação é um tipo de efeito indutivo, só que aqui, no caso da hiperconjugação, a gente justifica o efeito indutivo através do uso de orbitais, que aí não vai entrar, ainda a gente vai chegar lá. Tá? Mas existe, então, no caso dos efeitos indutivos que puxam elétrons, no caso aqui ele puxa elétrons para estabilizar cargas negativas, e aqui existem efeitos indutivos que doam elétrons para estabilizar cargas positivas. Ele vai aparecer também de novo quando a gente for falar de algumas reações, por exemplo, substituição eletrofílica aromática. Tá? E aqui na teoria ácido-base aparece bastante também quando a gente compara a acidez de grupos. Eu vou pôr outro exemplo aqui, fenol. Eu estou muito tempo nesse slide, eu preciso passar para frente. Fenóis, a gente viu na aula de ácido-base que ele tem uma certa acidez, mas se você tiver um grupo retirador de elétrons, por exemplo, um flúor, você vai ter uma diferença de acidez por causa do efeito indutivo do flúor em atrair elétrons. Ele vai atrair através das ligações sigma. Aqui vai deixar esse hidrogênio mais ácido. Tudo bem, pessoal? Quem tiver alguma dúvida pode me interromper, que hoje é só... Vou ficar só no monólogo aqui da... A gente tem basicamente 3 efeitos, efeitos indutivos, efeito de ressonância e o efeito estérico. O efeito estérico está muito relacionado ao volume ocupado no espaço tridimensional. Efeitos estéricos a gente viu principalmente, aqui eu vou ser rápido, principalmente, de novo, teoria ácido-base, para destacar a diferença de acidez entre ácidos lineares. Por exemplo, eu peguei um ácido bem grandão aqui. Eu já estou desenhando a base conjugada. Esse é um ácido de 5 carbonos, né, o pentanóico. Se a gente comparar a acidez desse carinha aqui com a acidez do ácido com todos os carbonos substituídos nesse segundo carbono aqui, CH3, 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 né? Isso aqui ele vai ter um aspecto um pouco mais esférico, e esse aqui vai ter um caráter mais linear. E uma das coisas que faz com que a base conjugada seja estável é a interação íon solvente, né? É o processo de solvatação. Então, quando você tem um grupo muito volumoso, aqui, né? A disposição desse CH3 aqui, ele ocupa um espaço
aqui bem volumoso em relação a uma cadeia linear, isso vai fazer com que a água, que poderia fazer ligações de hidrogênio aqui com carboxilato, a solvatação aqui vai ser menor, vou ter menor solvatação aqui, né? E a solvatação vai ser maior aqui, porque ele vai estar um pouco mais livre, não vai ter esses grupos volumosos atrapalhando a chegada da água para fazer a solvatação. A gente viu efeitos histéricos também na análise conformacional, em várias situações. Só colocar alguns exemplos aqui. Conformacional. Ele apareceu em várias situações. Um caso, quando a gente comparou as projeções de Newman entre etano, propano e butano. No caso do etano, a gente tem só duas conformações principais. A projeção de Newman aqui, a gente tem a projeção alternada. E a gente também tem, quando a gente gira um pouco, a gente vai ter as ligações que a gente fala eclipsadas, né? Os hidrogênios vão ter pareando aqui. Posso estar falando grego para muita gente aí, ou vocês estão tentando lembrar que era isso aqui que eu estou desenhando. Mas no caso do butano, eu tenho agora CH3. Eu peguei um caso mais extremo e desenhando a projeção de Newman aqui, eu posso ter outras conformações possíveis, e aí eu posso ter uma conformação com uma energia conformacional maior do que essa eclipsada aqui do etano, por causa do CH3. Então, esse CH3, se eu tiver um CH3 aqui do lado de trás, esses dois aqui ocupam um volume muito grande, e aí eles vão começar a ter um certo impedimento estérico, né? E efeitos histéricos, principalmente o impedimento histérico, que é um termo que vai aparecer bastante, é o efeito causado pelo volume ocupado desses grupos no espaço tridimensional. Na análise conformacional, a gente viu também a conformação cadeira contendo grupos volumosos. Por exemplo, eu vou ter que desenhar a cadeira rapidinho aqui, mas a gente vai ver ele mais para frente. Então, se você tiver uma metila em axial, que é nesse caso aqui, ele vai ter uma certa repulsão, um impedimento estérico causado pelo volume ocupado nessa posição com os hidrogênios que também estão em axiais. Então, ele prefere, o equilíbrio é deslocado preferencialmente ele prefere ficar com CH3 em equatorial, que é quando ele não está interagindo com os hidrogênios aqui do ciclo hexano. Então, apareceu também na análise conformacional, principalmente nas estruturas cadeia. Efeitos estéricos também a gente vai ver também em reações, no próximo bloco, principalmente quando for comparar reações de substituição nucleofílica contra reações de eliminação. SN1 também versus SN2, a gente vai ver efeitos estéricos têm uma influência forte em reatividade. A gente também tem o efeito de ressonância. Ressonância também consiste em deslocalização de cargas. Essas cargas podem ser positiva, pode ser uma carga negativa, ou pode ser até, por exemplo, um radical, através das ligações sigma, das ligações pi agora, certo? Desculpa a minha letra, que acho que eu estou meio afobado aqui. Vamos pegar a gente pegou na aula um exemplo bem simples, que é o ciclo propeno, né? Existe propenos com cargas negativas, existe o propeno com positivas, existe o propeno com radical. E o uso das setas curvas é muito importante, pessoal. Então, quando a gente desenha estruturas de ressonância, há um certo formalismo no uso de setas curvas. Setas curvas sempre vai envolver pares de elétrons, sempre vai partir de pares de elétrons ou de duplas ligações, e os pares de elétrons sempre vão ser movidos
ou os pares de elétrons π, sempre na direção de uma espécie que está pobre em elétrons, né? Ou um átomo mais eletronegativo. Então, pares de elétrons ou também uma carga negativa, também a gente pode usar aqui. A gente não pode usar cargas positivas se movendo, tá, pessoal? Isso aqui está errado. Então, relembrando aqui o uso das setas, carga negativa forma dupla, carbono não pode ficar com 8 ligações, e aí a gente precisa promover o par de elétrons aqui do elétrons π para o carbono, né? Então ele acaba mudando a carga negativa de carbono que estava aqui, agora vai ficar no outro carbono. A gente representa a ressonância com o uso de uma seta como essa. A gente também precisa respeitar algumas regras quando a gente desenha estruturas contribuintes de ressonância. A gente precisa respeitar a regra do octeto, que nada mais é carbono, 4 ligações sempre, quer dizer, ou quando o carbono não tiver envolvido. E também a gente só mexe ligações π, e as ligações sigma a gente não quebra as ligações sigma. Então, nesse caso aqui, eu vou usar a setinha vermelha para destacar. A gente tem agora esse sentido aqui, certo? Então, a gente sempre vai do rico em elétrons para o pobre em elétrons. No caso aqui, foi só uma mudança de um átomo, de uma carga negativa de um átomo indo para o outro. Só que nesse caso aqui, o par de elétrons vai na direção da carga negativa, na carga positiva. E aqui eu não tenho outra seta, porque o que vai acontecer aqui é a dupla par de elétrons neutralizar essa carga, só que como eu quebrei uma ligação π, esse carbono agora ele está deficiente em elétrons, então a carga positiva foi para cá. No caso de radicais, ele é um pouquinho chato, porque ele é um caso específico. Muitos livros representam apenas com o uso de uma meia seta para cá, uma meia seta para cá. Então, quando a gente representa uma meia seta, significa que a gente está lidando só com um elétron. Uma bolinha significa um elétron, pessoal. Tá? E quando a gente move só um elétron, a gente usa esse anzol aqui, essa forma de anzol. Então, a gente pode representar assim, e aí a gente continua representando a seta de ressonância e mostra que a dupla foi feita aqui e o radical, o elétron desemparelhado foi para o outro carbono. Alguns livros, só fazendo um detalhe, alguns livros colocam uma seta aqui também para cá, para mostrar que a quebra aqui da dupla foi igual, um elétron foi para cada lado, para justificar a formação do radical aqui em outro lugar. Em todas essas estruturas a gente só criou estruturas contribuintes de ressonância. Então tem também a figura do híbrido, certo? O híbrido vai ser a combinação das estruturas contribuintes de ressonância. Alguém levantou a mão? Cauã? Prof, na prova, se precisar desenhar ressonância, você vai querer todas as estruturas e o híbrido, ou só todas as estruturas? Vai depender muito do enunciado. Tá? Geralmente eu peço para desenhar as estruturas contribuintes. E aí, quando eu quero o híbrido, eu menciono, ó, desenha as estruturas contribuintes e o híbrido. Beleza, Tá? obrigado, professor. Ressonância também apareceu na teoria ácidos e bases. Lembra quando a gente comparou a acidez do fenol, composto aromático, contra o ciclohexanol? A justificativa disso aqui ser mais ácido e esse ser menos ácido se deve à estabilização da base conjugada, novamente, mas pelo fenômeno de ressonância. Né? Outro caso que aparece a ressonância é quando a gente compara, por exemplo, o etanol, que está lá no slide, contra o seu parente ácido carboxílico, o ácido acético, de 2 carbonos.
Aqui também a base conjugada localizada, deslocalizada. Então, a ressonância também leva à deslocalização de cargas, através das ligações π. Ele pode ser simplesmente não só de cargas, mas pode ser deslocalização de duplas ligações também, né? Então, quando a gente tem os aromáticos do anel benzênico, a gente não precisa necessariamente ter cargas aqui para a gente deslocalizar. Simplesmente movendo as duplas ligações do lugar, a gente está criando estruturas contribuintes de ressonância também. E aí Professor, chegamos... Oi, fala, é, Rebeca. eu não entendi uma parte que você falou da base localizada e localizada nesse CH3C OOH. Seria na mesma molécula ter uma localizada e delocalizada, é isso? Como está falando aqui? E na de baixo. Isso. Não sei se você lembra na aula de ácidos bases, para um dos fatores que ajuda a estabilizar a base conjugada é a ressonância. E eu peguei como exemplo, peguei 2 exemplos, né? O etanol, o ácido acético, e o ciclohexanol e o fenol. No caso aqui do etanol, o ácido acético, se a gente imaginar as bases conjugadas dessas espécies, a gente rompe a quebra do hidrogênio mais ácido, né? E aí a base conjugada vai ser a espécie com a carga negativa no oxigênio. Nesse caso de cima, a gente tem uma base conjugada onde a carga negativa está localizada. O que é uma carga localizada? Ela não tem para onde ir, isso faz com que ela seja menos estável quando você tem uma carga negativa deslocalizada por ressonância, aqui no caso, ele vai se deslocalizar, né? E quando você cria uma deslocalização da carga, você cria uma certa estabilidade para essa espécie negativa. Isso vai fazer com que ele seja mais estável. Consequentemente, como isso aqui está atrelado à formação de H3O+, ou de H+, eu vou formar mais H+, isso vai fazer com que a espécie, o ácido dele seja mais forte do que o etanol. Então, é mais fácil tirar o hidrogênio do ácido acético, tirar o hidrogênio do etanol. Não sei se eu expliquei. Eu não entendi uma parte agora que você falou que essa parte, essa onde você colocou a setinha, ela vai ser delocalizada. Isso, aqui embaixo é deslocalizado. Mas isso vai contribuir para ser mais forte. Mais estável. Mais estável. Então a carga localizada é menos estável? Sim. Achei que era o contrário. Tá bom, Não, obrigada, não. professor. Tanto é que o ácido correspondente disso aqui, ele se chama ácido carboxílico, ácido acético, né? Então, uma pergunta, se eu perguntasse para você, sem você ter dado essa aula nenhuma aqui, nada, se eu perguntasse quem é mais ácido, o etanol ou o ácido acético? Bem, como isso daqui se chama ácido, eu acho que o ácido acético vai ser mais ácido que o etanol. Então, e por que ele é mais ácido, se eu perguntasse mais a fundo, né? Justifique. Não só pelo nome, justificaria pelo nome, mas pelo fato aqui da carga negativa ser estabilizada por ressonância. E isso cria uma deslocalização, vai fazer com que a base conjugada seja mais estável, e aí sempre lembrando desse equilíbrio maroto aqui da dissociação do ácido em água, toda vez que eu consigo estabilizar isso aqui, eu levo à formação de mais H+, porque o equilíbrio vai ficar mais deslocado para a direita. Ter mais H+, significa que esse ácido vai ser mais forte, tá? Porque eu estou conseguindo criar uma espécie mais estável que essa daqui, tá? Essa aqui, na verdade, esse etóxido a gente consegue formar só uma curiosidade aqui, fazendo parênteses. Para você formar um etóxido, você pega etanol, álcool, certo? O etanol. Você tem que jogar uma base meio forte. Existem várias bases. Uma base que a gente costuma jogar aqui é sódio metálico. Se você jogar sódio metálico, ele vai tirar esse hidrogênio aqui de uma maneira bem exotérmica até, e aí você vai formar o que a gente chama de etóxido de sódio. Ele vai... Na verdade, é uma reação redox, não é nem uma reação ácido-base. Tá? Mas existem bases fortes para tirar esse hidrogênio aqui. Você não vai usar o hidróxido, por exemplo, porque o hidróxido não é uma base forte o suficiente para tirar isso daqui.
Precisa de uma base bem mais forte, tá? Mais forte que o hidróxido. Porque essa base é bem mais forte ainda. E aí, o último pilar é estereoquímica. Estereoquímica, dedicamos 2 aulas. E os pontos principais vistos nessa parte aqui foram a parte de isomeria, né? Isomeria, existe os isômeros constitucionais e também existe a isomeria, a estereoisomeria. Isômero constitucional, ele tem conectividades diferentes. Aqui eles têm a mesma conectividade. Um exemplo aqui de isomeria constitucional, por exemplo, um éter contra um álcool aqui. Ok? Em todos os casos de isomeria, eles vão ter sempre a mesma forma molecular, o que tem em comum entre todos os tipos de isomeria. E na estereoisomeria, ela se divide ainda entre a isomeria cis-trans e a estereoisomeria causada por quiralidade, né? Pela presença de carbono quiral. Na verdade, carbonos assimétricos. Cis-trans, ele aparece bastante em duplas, né? Aqui a gente tem uma dupla trans, a gente pode ter dupla cis, mas também aparece em ciclos, em anéis. Vamos pôr um anel, obviamente não é aromático, tá, pessoal? O anel aromático, ele é planar. Um caso que, acho que quem não está habituado com química orgânica, os aromáticos, eles têm as ligações, os substituintes ligados no mesmo plano do aromático, né? Eu esqueci de fazer os modelinhos. Então, a gente pode ter também substituintes, vou chamar de A e B aqui, ó, um para cima, outro para baixo, ou os dois apontando no mesmo lado, sejam eles para cima ou sejam eles para baixo. Que aqui vai ser, nesse caso aqui, o cis, e nesses dois aqui vai ser o trans. Existe um caso específico de cis-trans, que é o Z ou E, que é quando os substituintes na dupla ligação são todos diferentes, ou fica mais difícil a gente definir quem que vai ser cis, quem que vai ser o trans, né? Quando eu tenho todos os substituintes diferentes. E aí a gente usa o critério de prioridades, e esses critérios de prioridades dependem muito do número atômico, depende também da insaturação, triplas ganhos de duplas, ganhos de ligações simples, e também tem o critério de, acho que só, tá? O hidrogênio sempre vai ser o de menor prioridade. Aqui, no caso da quiralidade, a gente falou um pouco, obviamente, iniciamos falando o que é quiralidade, né? É a propriedade que distingue a relação entre o objeto e a sua imagem. E isso existem coisas na natureza que são quirais, mas existem moléculas também que são quirais, né? E o quesito para que eu tenha quiralidade, um deles é você ter um carbono assimétrico com 4 substituintes diferentes, que eu estou usando aqui as letras A, B, C ou D. Se a gente traçar um espelho e desenhar a imagem especular, certo? Eu vou ter que desenhar da mesma maneira como se fosse um reflexo. Então, eu vou colocar o D aqui, que está mais perto do espelho, o C ainda está para frente, o D ainda está para trás, e o B está para cá. Esse seria o jeito de representar em perspectiva. E aí você não consegue sobrepor, né? Então, a gente tem uma relação objeto-imagem não sobreponível. E como é que a gente chama esses dois isômeros? Esses dois isômeros aqui, no caso, eles são chamados de enantiômeros. Então, na estereoisomeria relacionada a carbonos assimétricos, a gente tem o que a gente chama de enantiômeros, que são esse caso aqui, mas a gente também tem, no caso da quiralidade, a gente tem os enantiômeros, repetindo. A gente também tem a figura dos diastereoisômeros, e também a gente tem a figura dos compostos meso. Então, a relação de enantiômeros seria objeto-imagem. No caso de diastereoisômeros, eles têm a mesma conectividade, mas eles não têm a relação objeto-imagem. Professor, quando que isso acontece?
Isso vai aparecer, o caso de diástero isômeros aparece principalmente quando eu tenho mais de um carbono assimétrico. Então, por exemplo, relação entre objeto e imagem, de diástero isômeros, a gente lembra, fazendo parênteses aqui, a gente viu que existem regrinhas para a gente saber quem que é esse, como dar nomes para esse isômero, né? E aí tem um lance de configurações RS. Então, se o enantiômero der R, o outro enantiômero vai ser o S. Então, vai ser a relação RS, né? No caso aqui. Se eu tiver mais de um carbono assimétrico, eu posso ter uma relação de enantiomeria, por exemplo, RR, SS, né? Mas eu posso ter uma relação entre um isômero RR e um isômero RS, por exemplo. Não tem relação de enantiomeria. Para ter uma relação de enantiomeria, eu preciso inverter os dois centros. Então, precisa ter RR e R e SS. Ou RS, aí eu inverto o primeiro, inverto o segundo, SR. Tá? O composto meso, pessoal, é um caso específico quando eu tenho mais de um centro estereogênico, um carbono assimétrico também. Eu vou colocar aqui um exemplo, quando você tem dois carbonos assimétricos, mas e os quatro substituintes diferentes. Para esse carbono assimétrico, esses quatro substituintes tiver uma relação de simetria com esse outro, se você conseguir traçar um plano de simetria, você vai ter um caso de composto meso, tá? Ele aparece, eu não enfatizei muito ele aqui, durante a aula de estereoquímica, ele aparece em alguns casos aqui, onde você faz o RS e SR, eles dão a mesma relação, eles não dão a relação objeto-imagem. Parece que vai dar relação objeto-imagem, mas você faz algumas operações de girar a molécula, e aí você acaba coincidindo uma com a outra. Então, geralmente, vai ser quando eu tenho RS com SR. E se isso aqui forem iguais, não tiver, mesmo invertendo os centros, aí é porque eu tenho um plano de simetria na molécula e vai ser um composto meso. E aí, a aula seguinte, eu dediquei primeiro a parte de isomeria, estereoisomeria. Isso aqui é um conceito que eu gosto muito, principalmente esse daqui. Então, envolve isso, isso, né? Mas outra coisa, a aula seguinte eu falei um pouco de análise conformacional. Acho que não vai acabar, eu vou ter que apagar, tá, pessoal? Na gravação vocês conferem de novo como é que vai ficar aqui. A gente viu algumas projeções interessantes de como representar as estruturas no espaço tridimensional. A gente viu projeções mais simples, a perspectiva. O que é a perspectiva? É usar ligações simples, usar ligações tracejados e ligações em cunha. A gente viu a projeção em cavalete, que seria serve muito quando eu tenho dois carbonos ligados. Então a gente representa um carbono assim, outro carbono desse jeito. Ou a gente pode eclipsar as ligações e deixar mais ou menos assim também. E aqui seriam os substituintes de um carbono, outro carbono. Como se estivesse de perfil. A gente vê as projeções de Newman, que são aquelas que eu tenho essa representação aqui. O que seria esse símbolo maluco aqui? É como se eu estivesse olhando da projeção de cavalete, é como se estivesse olhando na direção do eixo da ligação carbono-carbono. Então, se aqui vamos chamar de A, B e C, esse primeiro aqui seria o A, B e o C. E se aqui do lado esquerdo for o D, E e F, aqui do lado esquerdo vai ser o D, E e F. Existe uma outra projeção, que é a projeção de Fischer, que eu acho a mais chatinha, mas ele aparece muito principalmente em bioquímica. A projeção de Fischer é aquela em cruz. E essa cruz pode ser maior, tá? Pode ter vários cruzamentos, pode ter
Pode ser assim também, a gente pode representar assim. Mas, via de regra, quando a gente tem uma cruz, o ponto central é o carbono, as ligações A e B são as ligações voltadas saindo do plano, né, apontado na sua direção, nas horizontais, e o que tiver na vertical são aquelas apontadas para trás. Essa estrutura aqui nada mais é que um tetraedro, tá? Só que é uma outra forma de representar o tetraedro. A gente sempre via o tetraedro, o carbono fazendo duas ligações no mesmo plano, uma para frente e uma para trás. Se você girar isso aqui, se você girar um pouquinho, colocar, por exemplo, essas duas ligações aqui na vertical, né? Você vai chegar mais ou menos desse jeito aqui. Então, isso seria o A e B, e esse aqui seria o D e o C. Então, se você fizer um exercício visual, pegar o A e B e colocar na horizontal apontando para você, você vai ter essa estrutura aqui, que vai ser, consequentemente, essa estrutura. Na análise conformacional ainda, vou mudar de cor só para não ficar muito maçante. E uma coisa que eu considero importante, talvez não seja muito para vocês, é a análise conformacional dos ciclos. Em caso especial, o ciclo hexano. O ciclo hexano a gente representa, tem a figura da estrutura cadeira, e aí vem aquela mandinga maluca de como desenhar uma cadeira, né? Uma estrutura cadeira. Então a gente sempre, tanto faz a inclinação para baixo no lado esquerdo ou para cá do lado direito, tá? A gente costuma traçar duas paralelas, uma para cá, outra para cá, liga as pontas, a gente tem uma estrutura cadeira. A gente tem na estrutura cadeira as ligações que a gente chama axiais, que são aquelas que estão na vertical. Então, o que estiver apontando para cima, o que estiver apontando para baixo, para baixo. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Então, esse tipo de ligação, que são os substituintes desse carbono, de todos os carbonos, a gente chama isso de axiais, ou axial. E a gente também tem as equatoriais. Nas pontas, a gente faz uma relação de paralelismo com essas duas ligações que eu fiz no começo. Essa vai ser paralela a essa vai ser paralela a essa. E as equatoriais aqui dos outros carbonos, a gente usa sempre essas pontas aqui. Então, essa ponta está apontando para cima, então as equatoriais vão ser para cima também. E você faz um jogo de paralelismo. Esse paralelo a esse paralelo a esse. Se essa ponta que está apontando para baixo, eu faço um paralelismo também apontando para baixo. Esse paralelo a esse paralelo a esse. Você pode desenhar a cadeira invertida também, né? Então, eu desenhei um tipo de cadeira e ela sofre o que a gente chama de inversão de cadeira. Para não atrapalhar aqui, eu vou apagar esse. E aí, para desenhar a estrutura cadeira, a gente repete o mesmo procedimento de desenhar a estrutura, só que virada, né? Então, eu traço de novo as duas paralelas, faço assim, né? E aí, entra o lance mais importante aqui desse tópico de estrutura cadeira, que quando você tem um substituinte em equatorial, vamos chamar de A, e um substituinte em axial, vamos chamar de B, eu estou usando esse carbono aqui, vamos chamar de 1, né? Quando você inverte a cadeira, o carbono 1 vai continuar sendo esse da ponta, só que agora ele está apontando para cima, né? E aí o que tiver sendo, o que for axial, vai ser equatorial. Então, o carbono A vai ser esse. Nossa, esse que é o problema de usar muitas cores. E o carbono equatorial vai ser esse aqui. Só que o que era axial em uma cadeira, quando você inverte, ele vira equatorial na outra cadeira. Então, você vê que o B está apontando para baixo. Quando você inverte a cadeira, o substituinte B continua sendo apontado para baixo, né? E aí, o que vai ser aqui vai ser o A.
Cuidado na hora de girar, achando que é simplesmente girar a cadeira ou virar de ponta cabeça. Tá? A inversão, ele é um processo um pouquinho difícil. Não é simplesmente girar a cadeira, girar ela de ponta cabeça ou rotacionar. Tá? Envolve mudanças não mudanças de ligações, mas uma mudança de como usar a disposição aqui parece que vai ser diferente, tá? Então, por exemplo, se eu chamar esse carbono 2 e eu tenho o substituinte agora C, tá? Você vê que a relação entre B e C está trans, aqui o carbono 2 também vai continuar sendo esse, e a relação entre B e C também vai continuar sendo trans, só que o C vai ser agora, só para eu fazer bonitinho, se o B está para baixo, o C vai ser para cima. E vai ser justamente o equatorial dele. Tá? Tome cuidado com isso. Ok? Essa anotação de estudo da cadeira, a gente usa, alguns químicos usam para representar estruturas de esteroides. Então, tem alguns esteroides, por exemplo, colesterol, progesterona, a gente consegue até usar esse tipo de conformação para desenhar esteroides, alguns tipos de esteroides, tá? E aí a gente começa a desenhar várias cadeiras, uma do lado da outra. Ok? Eu falei do efeito do grupo volumoso em axial, né? Então, quando você tem um grupo volumoso em axial, ele prefere ficar em equatorial, né? E aí, para evitar o efeito estérico aqui, o impedimento estérico causado entre esse grupo grandão com os hidrogênios. Tudo bem? Foi o que veio na minha cabeça, então foi meio que um brainstorm. Storm. Pelo menos dos pilares, acho que deu só da... Só faltou de aromaticidade. base. E aromaticidade você falou que é só depois, né? Isso. Reação. Ácido base são conceitos. Acidez e basicidade na verdade, eu até consideraria um pilar também, mas a gente viu ácidos bases em TQ, quer dizer, alguns de vocês viram acidez e basicidade em TQ, e quando eu dou ácidos bases em TQ, eu parto da mesma premissa, que estabilização da base conjugada é o que faz um ácido ser forte e um ácido ser fraco, né? Só queria fazer uma pergunta agora que eu fiquei encucado. Você tinha dado o exemplo de qual base remove o hidrogênio ácido do etanol? Você falou que era o sódio metálico, ele age como uma base? Na verdade Como uma base de Lewis, né? Eu fui meio infeliz porque eu peguei não é bem uma base, né? Ele faz sódio, ele é um elemento redutor, né? Ele gosta de doar elétrons, então, na verdade, ele é mais uma reação redox que a reação ácido-base. Eu fui meio infeliz ali. Ah, tá. Tá? Mas não deixa de ser uma desprotonação do etanol. Então, é como se ele estivesse tirando o hidrogênio do etanol. É uma maneira de tirar hidrogênio de forma redutiva, né? Tá? Sim. Então, você está oxidando o etanol. Ali, não, oxigênio. Você está reduzindo... É que forma hidrogênio lá no meio, e o hidrogênio que está com o número de oxidação mais 1, ele acaba sendo reduzido, né? E o sódio acaba sendo oxidado, né? Ele vai para Na+. É uma reação que costuma a gente apresentar em TQ, que é tipo uma reação de simples troca. Ah, sim. Tá, mas eu fui infeliz, eu peguei um exemplo não muito legal. Certo. Aí, tipo, nessa prova também vai cobrar essa questão da teoria de acidez e basicidade, né? Olha, principalmente de Bronsted, né? Eu acho que vocês vão ficar... base conjugada. É porque a prova está meio que pronta já, e olhando a prova agora, assim, eu percebi que
acho que vocês vão se desanimar um pouco, porque muitos de vocês vão estudar, vão reassistir os vídeos e tal. Mas como eu falei que vai ser um trabalho, talvez vocês vão ficar um pouquinho frustrados, porque talvez não vão se apoiar tanto em todos esses conceitos que a gente viu aqui. Então é difícil fazer uma prova que aborde tudo que a gente viu até agora. Então, algumas coisas vão passar batido. Né? É muito conteúdo. Então, para não fazer para vocês não sofrerem tanto, e como eu sei que no modo remoto é difícil cobrar coisas que não... É difícil fazer uma prova em que a resposta não esteja na internet, pessoal. Essa é a verdade. Tem que fazer uma prova que chegue mais a pensar. Mas eu pensando nisso, para essa P1, eu vou pedir mais para que vocês aproveitem os conceitos, apesar de já estar tudo na internet, e tentar fazer uma correlação. Então, vai ser mais um trabalhinho de procurar resposta mesmo, né? Que não chega tanto a pensar. Talvez a P2 eu coloque mais alguma coisa mais para vocês pensarem, né? Raciocinarem, que aí sim, aí vai envolver... Aí vai precisar correr atrás dos conceitos, reassistir as aulas, ver os slides, ver os livros, talvez. Tá? Professor, eu tenho só uma dúvida. Oi, Beatriz. Eu falei na última aula, né, na manhã, no caso, que eu tinha ficado meio em dúvida naquela coisa de RS, partindo de uma estrutura tridimensional, como foi proposto numa atividade que você deu, e eu fiquei meio confusa. Assim, eu não sei se isso vai ser cobrado em provas, se teria como você, tipo, explicar agora, senão eu posso esperar e você pode me explicar pós-prova também, sem problemas. Tá. Aquela atividade, acho que faltou um pouco de... Talvez o enunciado não esteja muito bom. Então, um dos itens era esse aqui, o ácido ascórbico, só que o J. Moll errou. É um problema. Quem pegou o ácido ascórbico, acho que eu acabei considerando. Se eu não considerei, tá? A estrutura do ácido ascórbico pelo programa está errado. Era para ser uma lactona aqui, mas tô tendo oxigênio, carbono e carbonilo. Deu pau aqui na base de dados dele. Mas esse não é o ponto, né? A Beatriz está perguntando aqui, eu tenho isso aqui saindo para frente, né? Isso aqui está apontando para vocês, né? Aqui é um carbono, certo? Vocês estão acompanhando? E essas ligações aqui estão apontando meio que para trás, né? Meio que para o fundo. Então, se eu representasse aqui, seria o carbono. E aí, o que a maioria do pessoal fez? Fez assim, colocou em cunha, hidrogênio, colocou em cunha, oxigênio, certo? E aqui seria o tracejado, aí seria a carbonila, e aqui seria tracejado para outro carbono, certo? Só que quando a gente faz agora o átomo seguinte, o que era para trás para esse carbono agora, ele é para frente, né? E aí como que faz isso, né? Eu acho que é um problema que alguns encontraram. Geralmente, a gente usa a notação de perspectiva, principalmente em carbonos assimétricos. Então, não precisava fazer todos eles em cunha tracejado. Acho que você fez mais ou menos assim, né, Beatriz? Então, o que a gente costuma fazer? A gente coloca ligações simples, né, uma setinha normal, na cadeia mais comprida que a gente encontrar. Então, eu estou vendo aqui uma cadeia, um zigue-zague, indo para cá, para cá, para cá, para cá. Esse zigue-zague, certo? É a cadeia mais comprida. E isso aqui a gente põe no plano da tela. Oi? O que é isso? É chat WhatsApp? Tinham pedido o link do grupo de WhatsApp da... vou participar também. Pode entrar. Tá? Acho que não tem problema, não tem nada, não. Essa cadeia mais longa, a gente costuma colocar ele em assim, mais ou menos assim. Aqui vai ser o oxigênio e hidrogênio. Então, esse hidrogênio está aqui, o oxigênio está aqui. Agora eu tenho um CH2. E aqui eu tenho um carbono. Agora sim, eu coloco as ligações para frente e para trás, tá? Aqui você vai precisar fazer um esforço visual de girar
e ver para que onde esse zigue-zague, essas ligações estão no zigue-zague. Eu não estou conseguindo apagar. Tá, então, a gente pega sempre a cadeia mais comprida e coloca no plano da tela. Esse que é do papel. Esse que era a dica. E se a gente pensar aqui que isso aqui é um carbono aqui, a gente vai ter que girar um pouco para cá, e esse aqui vai ter que vir um pouco para cá. A gente vai ter que girar um pouco isso daqui, né? Isso tudo. Girando isso tudo, eu vou perceber que o OH vai estar para trás, e esse H vai estar para frente, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Aqui seria o CH2, os dois hidrogênios, seriam esses dois. Aqui o OH, e eu colocando essas ligações, a maior cadeia no plano. Tá? E aqui viria o resto da molécula. Aqui também eu teria ainda um outro centro esterogênico. Esse e esse. Então, aqui eu desenharia do jeito que está aqui o plano, certo? Que está errado, na verdade. E aí, se você dispôs esse... Na verdade, tinha que ser esse aqui, né? Esse aqui tinha que estar no mesmo plano também, tá? Mas aqui eu tenho um hidrogênio para colocar aqui. Deixa eu fazer melhor. É difícil mesmo. Eu mesmo estou tendo dificuldade agora, tá? Vocês perceberem que não é fácil fazer esse tipo de representação. Porque a gente sempre pega o 2D e transforma em 3D. Isso é fácil. Mas pegar o 3D e transformar em 2D é um pouquinho mais complicado, tá? Então, aqui eu pegaria a carbonila. Aqui seria essa dupla com OHs. Aqui seria o oxigênio. E aqui ligava para cá, tá? E aí, esse oxigênio e o hidrogênio é que estão dispostos. Aí a gente também tem que girar isso daqui para a gente visualizar. E a gente vai ver que o OH está para frente e o hidrogênio está para trás. E aí você pode colocar isso aqui, desenhar desse jeito no ChemDraw, e o ChemDraw vai falar para vocês qual que é a estereoquímica desses centros. Aí ver se corresponde à molécula. Só que por causa desse problema de JMOL, que eu fiquei agora encacufado se esse JMOL realmente é confiável, tá? Então, acabei considerando muito. Professor, no dia para o ChemDraw você também ensinou a gente que tem um jeito lá de fazer tipo uma varredura, entre aspas, que corrige, né, o que você desenhou. Isso. E ele acusa de um jeito e também tem no JSmall também uma ferramenta que, se eu não me engano, dá para você desenhar ou passar o nome e ela dá a estrutura 2D. E elas não coincidem nas duas ferramentas, então eu fiquei meio bugada, assim. Uhum. Via de regra, a gente só coloca a ligação perspectiva, né, onde tiver o carbono assimétrico, via de regra, certo? Pode ser diferente? Pode ser que a gente veja a estrutura com muitas... acho que foi o Otávio que me perguntou. Mas no metano você não fica representando? Então, no caso do metano é só para mostrar, para destacar a geometria tetraédrica, né? Então, eu tenho até outro exemplo aqui, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se dá tempo. Ver melhor, isso aqui é a efedrina, que era uma das outras moléculas aqui. E no caso da efedrina, tá? Aqui tem um anel aromático, olha só como ficam os substituintes no anel aromático, tá? Não tem como ser cis trans, tá? Tome cuidado. Então, aqui, e essa aqui é uma ligação simples, então tem uma rotação permitida. Então, eu desenharia o anel aromático. Aqui eu desenhei o carbono. E olha só, tem um zigue-zague aqui, ó. Tá? Você pode desenhar esse zigue-zague no plano do papel. Então, eu tenho um carbono, tenho outro carbono. Aqui eu tenho o nitrogênio. E aqui eu tenho outro carbono. Tá? Aqui seria o CH3. Esse nitrogênio está ligado a um hidrogênio. Tá? Aqui eu tenho dois centros quirais. Eu tenho esse carbono agora e eu tenho esse carbono aqui. Tá? Aqui dá para ficar mais fácil, né, de ver que esse carbono aqui está para frente e esse aqui está para trás. Então, esse seria o em cunha
e esse hidrogênio está tracejado. Então, aqui ficou mais fácil de eu representar, que aqui é o CH3, e aqui é o H. E aqui, ó, o OH está para frente, né? Esse vermelho aqui é o oxigênio, esse azul é o nitrogênio. Então, eu posso colocar o OH para frente e esse hidrogênio aqui está para trás. Tá? Eu meio que auto-sabotei, né? De forma que colocar a cadeia mais longa aqui no plano. Que já está quase no plano, praticamente, aqui na estrutura tridimensional. Então, isso seria mais ou menos a resposta que eu esperava do exercício. Muita gente acabou colocando cunha e tracejado nos outros elementos que não precisavam, porque eles não são assimétricos. Tá? Mas não se preocupe, pessoal, isso aqui a gente estava no comecinho da disciplina e espero que tenha esclarecido um pouco mais agora, tá? Sim, professor, já deu uma esclarecida aí. Beleza. Melhorou sim. Acho que era essa questão mesmo de que eu achava que tinha que ficar identificando todas que eram para frente ou para trás. Ah, não. Era só nos centros assimétricos. Legal, pessoal? Eu coloquei o anel no plano e fiz o zigue-zague em cunha e tracejado, entendi. Tá? Então, cunha tracejado você não precisa colocar em tudo, porque aqui, dependendo de como você está olhando a perspectiva que você está olhando a molécula, né? Por exemplo, se o seu olho estiver aqui, ó, se você estiver olhando por aqui, né? Você vai ver esses dois aqui para trás e esses dois para frente. Né? Então, aí você teria que colocar isso aqui em cunha, isso aqui em cunha, isso aqui tracejado. Tá? Então, tenta arranjar uma visão onde a gente tem uma cadeia mais longa, a gente coloca no plano, né? E o resto, aí você pode colocar as ligações. Tá? Pode ser que essa regrinha falhe, mas pelo que eu vi aqui nesse exercício, funcionou. Vou aceitar atividades atrasadas, Thiago. Tudo bem, pessoal? Beleza, tudo certo, professor. Pessoal, não se preocupa com a P1. Como eu falei, a P1 vai ser meio suave. Tá? Vocês vão ficar até desapontados, não sei, talvez. Mas vai ser um pouquinho trabalhoso. Então, procurem trabalhar em conjunto. Então, entre nesse chat WhatsApp. Se quiser colocar no Classroom, pode colocar. Né? Vai ter aqueles que vão fazer sozinhos. Por mim, tudo bem. Não tem problema. Tá? Não vai ser aquela tarefa gigantesca também. Então, dá para fazer sozinho de uma boa também. Tá? Mas quem tiver muito desesperado, muito em dúvida, aprender, a gente aprende não só com o professor, a gente aprende com os colegas também. Tá? Então, vocês não vão dar também de João sem braço e não ajudar ninguém, né? Tá? Então, tentar ajudar os colegas aí, mas que tem essas dificuldades ainda, principalmente nessa parte de estrutura. Débora, você tinha uma dúvida, né? Eu acabei te ignorando. Não, professor, eu fiz de outro jeito. Era sobre aquela questão de deslocamento do ácido ou não pelo pKa. Aí eu tava com uma resposta, eu queria saber se estava certo só. Que era tipo, porque eu fiz pelo pKa, só que eu coloquei que como o pKa deriva do Ka, eu fui pelas concentrações tanto dos produtos como reagentes por esse caminho, onde se o Ka é maior do que o outro, vai ter a concentração de um maior que o outro. E aí isso daí fala para onde que vai, para onde que tá indo a reação. É mais ou menos isso, né? Como você falou, mas aí é exercício da lista? Não, era aquele exercício que você mandou pra gente fazer agora, eu tava vendo aqui. Tá. Para prever. É só usar. Isso. É só para você ver quem é o ácido forte, quem que é o ácido fraco. Isso, aham. Né? Então, é muito simples. É você verificar quem que é mais ácido. E aí, baseado naquela regra de ácido forte, base forte, vai dar base fraca, ácido fraco.
o equilíbrio vai deslocar sempre nos mais fracos, né? Então, o ácido forte vai ter mais força para reagir com uma base, Sim. e os produtos, como eles são mais fracos, eles vão estar em maior quantidade, porque eles não vão ter força suficiente para voltar a formar o ácido mais forte, uma base mais forte. Não, eu dei uma volta, eu falei do Ka. Não. A concentração do Ka que vai coisar. Não. Não, beleza, então, obrigada, professor. Tá, joia.